galera, tudo bem? Esse daqui é o primeiro episódio do Gux Talk, um quadro que a gente está criando aqui dentro da Gux, onde nós vamos nas empresas, nos negócios de alguns parceiros, alguns amigos, para trocar uma ideia, falar um pouco sobre o negócio, sobre a trajetória dessas pessoas, sobre espiritualidade e fé no negócio, enfim. E hoje nós estamos aqui na Dons com o Jean. Jean, Gustavo, obrigadão, né, cara? foi um prazer, seja muito bem-vindo. Por ter aceito aí. Começar te perguntando, cara, como é que foi essa tua trajetória profissional até aqui? Até antes da academia, vai, como é que... Resume pra mim um pouquinho de toda a tua história dentro desse nicho aí, vai. Para quem não me conhece, muito prazer, eu sou o Jean, mais conhecido como Personal Jean. Eu atuo desde 2008 na área, desde a minha fase acadêmica, que eu já comecei com atuação de estágios, até hoje, me formei em 2012, então são quase 20 anos de história. Nesses 20 anos eu tive contato com alguns locais de trabalho, sempre como personal trainer, e isso me trouxe muita modelagem de negócio, modelagem de profissional, porque eu sempre me espelhei em outros profissionais, via como as pessoas faziam, né? Conseguia extrair a essência de cada um deles para daí eu me moldar. Essa minha trajetória ela foi muito legal porque eu tive uma maturidade muito grande, né? Eu tenho hoje 34 anos, então eu comecei a minha carreira acadêmica ali perto dos meus 17, 18 anos, quando eu já treinava e já entrei na faculdade. E isso me moldou muito em questão de conforme passar, houve muita mutação também na questão do ramo de academia, do ramo fitness, e isso exigiu muito do profissional como o quê? Como pessoa, como ser humano. Porque quando você entra na parte acadêmica, da educação física, particularmente falando, existe uma questão técnica, como é que funciona a questão de exercício. Execução e tal. Não é isso, Gustavo. Não é isso, cara. O que eu aprendi nesses 20 anos que eu tô na área é sobre pessoas, cara. Isso aqui não é sobre exercício físico. Exercício físico ele é vendido, então obviamente eu atendo as pessoas de uma forma a atingir saúde, performance, estética, mas é muito mais sobre pessoas do que sobre corpos. Tanto que eu tenho já uma frase que eu uso na minha camisa de personal, que é treinamento além do corpo. Então a gente tem que pensar que são seres humanos aqui. E agora voltando à pergunta, foi isso que eu tive que modular e sair do que já era ensinado, do que era muito enraizado. Não, é treinamento, é técnica, é execução. Então era uma coisa muito maçante, muito chata, as pessoas cansavam, não gostavam, desistiam. Então é isso que eu tive que ter, essa mutação em questão pessoal, ou seja, de uma evolução pessoal para se adequar a essa nova atividade física, né, principalmente pós-pandemia, que as pessoas se preocuparam muito mais com a saúde, mas muito mais a lidar com pessoas com traumas, a lidar com pessoas com crenças e religiões diferentes, pessoas com opiniões diferentes. Então essa, digamos que não a mutação, mas essa flexibilidade, essa resiliência profissional que eu atendo, por exemplo, sei lá, vou botar o Miguelzinho. Miguelzinho começa a treinar com 8 anos de idade. Miguelzinho que é o nosso filho, né? Meu filho vai ser daqui a 5? 6 anos. 6 anos. 6 anos e vai ter 8. Começa com 8 anos de idade, mas eu também atendo a Dona Ele já Maria. vai personal. Eu já atendo também a Dona Maria que tem 80. Então essa resiliência de papo, de abordagem durante o exercício, de feeling, de toque, de fala. Eu não posso usar gíria com a Dona Maria de 80 anos. Então o jovem já fica legal porque eu crio um rapport com ele, eu já crio uma conexão. Então essa resiliência profissional é o que eu muito tive que moldar, que hoje eu olho, bato no peito e assim, cara, eu consegui. Porque hoje eu digo assim, eu nasci para trabalhar com pessoas. Embora de qualquer coisa que eu fizesse na minha vida, Gustavo, eu tinha que trabalhar com pessoas. E particularmente cuidando de pessoas. E quando eu vinha na minha época profissional, personal trainer, eu atendia 10, 15, 20 alunos, mas era isso. Então eu não podia mais ajudar mais pessoas. Eu tinha as consultorias, tudo que também tinha, mas sempre foi com uma pegada assim um pouco mais estética, limitada, tinha um teto. E depois que a gente vai chegar nesse assunto ainda, mas depois que foi idealizar a Domus Academia, eu consegui atingir muito mais pessoas. Então foi uma coisa muito mais ampla e trazendo um pouco dessa história que eu tive, desse crescimento que eu tive através desses 20 anos já de profissão, que eu consegui criar essa resiliência que além de ser corpos, são pessoas. Então primeiro são mentes, são sentimentos, são pessoas. Depois, elas possuem um corpo. Legal. Essa é a trajetória padrão de quem trabalha na academia, de quem é professor de academia, fazer a parte do estágio, depois virar personal, ou nem todos viram personal? Como é que tu percebe assim essa galera? Como qualquer área, direito, marketing, o próprio treinamento físico, o que acontece? São muitas vertentes. E eu acho que quanto mais o mundo passa sobre uma evolução, mais vertentes são criadas. Então hoje, deixa eu pensar rapidinho aqui, o beach tennis. O beach tennis foi uma vertente da educação física que criou-se nos últimos 5 anos. Existia já
o beach tênis, né? Ele já era uma modalidade nova, mas foi uma nova vertente que criou-se. Então, daqui aos próximos 15, 20 anos terão muitas outras. O CrossFit também é um esporte americano há muitos anos, mas introduzido no Brasil nos últimos 15 anos. Então, essa trajetória, ela depende muito da época que o acadêmico passa, mas dependendo assim, eu quero ir para a parte pedagógica. Então, o Gustavo quer ser um profissional pedagógico, ou seja, de escola, professor de escola, de ensino, parte pedagógica, né, de aprendizagem motora. Então, é uma área. Então, ele faz os estágios, ele parte para os estágios em escola e ele segue uma carreira. E para a parte de treinamento, que são as duas grandes áreas, né, ou seja ela escolar ou seja ela para, no caso, academias, ele passa pelos estágios, ele inicia, né, a formação também, além dos estágios, em sala de musculação. Então, ele está estagiando, ou seja, está estudando, faz os treinamentos, os estágios obrigatórios ou não obrigatórios na sala de musculação e quando ele se forma, por questões rentáveis, ele tende a muito mais atender os personal trainers, que ele tem uma remuneração muito maior do que trabalhar em sala de musculação. Então, por isso que parece um passo a passo, né? Mas é que quem trabalha com rendimento é sempre induzido a isso, né? Entendi. Ganhar mais dinheiro, então, ou seja, a pessoa começa com a formação e... E rolou dúvida pra ti, assim, no teu processo, entre escolher a parte escolar, a parte acadêmica e a parte de performance, de treinamento? Rolou essa dúvida? Eu sempre fui muito de experimentar, então eu sempre experimentei, eu sempre tinha essa questão de... Eu não gosto muito, mas sempre foi um benefício da dúvida. Talvez eu adore, talvez eu odeie, mas como eu dava o benefício da dúvida em muitas escolhas que eu faço da minha vida, então, por exemplo, assim, algo pode ser muito bom, mas ele pode ser muito ruim também. Então, eu sempre experimentei. Então, o estágio escolar faz parte do currículo da ementa acadêmica, da educação física, assim como estágio em academia. Então você tem que passar por ambos. Quando você faz licenciatura e bacharelado, se for unicamente bacharelado, é só treinamento. Licenciatura é a parte pedagógica. Como eu fiz os dois, eu tive contato com os dois. Achei muito legal. Trabalhei com natação de fase infantis durante 3 anos. Caramba! Então, dos 2 aos 5 anos, mais ou menos, era uma turminha de jardim, que ia 2 vezes por semana. Eu acompanhei essa turminha crescer, basicamente, sair do jardim. Gostei muito, achei muito bacana, só que depois eu acabei sempre me identificando mais com a parte de treinamento, que eu conseguia, de certa forma, assim, ter uma conexão um pouco maior, porque eu gostava de treinar, né? Gostava de instruir, gostava de mostrar, e acabei me inclinando um pouco mais para essa área e ali eu fiquei. E aí, quanto tempo você trabalhou de personal? Assim, desde 2009 eu atuo como personal trainer, até hoje. Até hoje, né? Até hoje. E qual foi a virada de chave, assim, para você pensar... Claro, você já deu uma breve introduzida aí, né? Mas para você tomar a decisão e pensar em, vou partir para algo maior, vou partir para um negócio meu, para algo onde eu consiga alcançar mais gente. Como é que foi essa virada de chave, assim, pra ti? Assim, eu vou ser bem sincero pra ti, é uma coisa muito complicada, porque assim, Gustavo, hoje, a gente tem que saber que, infelizmente ou felizmente, isso não pode se tornar uma desculpa, mas a gente mora num país muito complicado. Principalmente para empreendedores. Então, você quer empreender, você tem uma carga tributária, você tem funcionários, você tem espaço, você tem custos, você tem uma série de coisas, assim como qualquer negócio, sempre é uma dúvida, sempre é uma incerteza, nunca é eu vou abrir um negócio sabendo que vai dar certo. Ele pode, no meio daquela coisa, acontecer e dar errado por N motivos, então eu não posso ter um medo, mas a gente sabe que, inicialmente, quem vai começar a empreender no Brasil já vai ter uma grande dificuldade em questões, né, que a gente sabe como é que funciona. E isso tudo sempre foi um bloqueio para mim. A questão do medo, a questão da insegurança, será que vai dar certo? Eu sempre confiei em mim pessoalmente, como pessoa, como profissional, mas quando era para assumir uma culpa um pouco maior, eu sempre tive algumas inseguranças. Isso até um tempo atrás. E eu sempre vinha trabalhando isso e aí como eu sempre orei muito também pedindo algumas coisas, elas não aconteciam e eu ficava tranquilo. Então, realmente, eu orava, pedia. Em 2021 foi o último episódio que eu iniciei a parte de orçamentos, eu comecei a fazer tudo e não deu certo. Deixei na boa, tranquilo, não era para ser agora. E realmente, né, pós-pandemia, muita coisa acontecendo, talvez não era a hora certa. E na metade do ano passado, foi basicamente em junho de 2025, olhei pra Fran, 24, pelo 25 agora, não, calma lá. E eu olhei pra Fran e falei assim, cara, vou abrir uma academia. Ela falou, vamos abrir uma academia. Um ano atrás? Um ano atrás. Foi dia 10 de junho do ano passado. Então, a partir disso, eu comecei a movimentar a energia, comecei a ver os orçamentos, procurar espaço, e as coisas começaram a acontecer. Começaram a acontecer, e quando eu vi, já estava materializado. Basicamente, né, as coisas acontecendo e dando muito certo, então eu ficava muito mais seguro, só que sempre com grandes medos. Grandes medos assim, poxa, né, embora eu tenha uma boa reputação em Dayal, de muitos anos fazendo isso, né, graças a Deus, assim, sempre com uma boa ética profissional, né, nunca tive nenhum tipo de problema, então isso traz uma boa carga positiva já para o teu negócio. Então você já começa um pouco à frente, né, as pessoas te conhecem, né, sabem do teu trabalho, mas nunca garantem
garante nada. Então sempre tive algumas inseguranças, mas depois que eu abri o negócio, realmente é um desafio, né? É um desafio muito grande, né? Diariamente a gente sempre tentar procurando coisas, né? Sempre reinventando, criando campanhas e cuidando dos alunos, só que o medo inicial aconteceu. Legal. Qual que foi assim o teu maior desafio no período de professor, no período de personal? Qual que era o teu aquilo que te dava, vamos lá, que te dava um medo ou que te geravam esse sentimento de que, meu, isso aqui é desafiador demais para mim, lá naquela época, eu pensar agora. Olha, assim como o personal trainer, ele vende a hora de trabalho dele. Então, o personal trainer ele tem uma carta de clientes que ele adquire conforme a carreira dele, só que existe muita instabilidade. O profissional sempre tem o mesmo trabalho, entrega a mesma qualidade de serviço, só que existe uma coisa que é a instabilidade de mercado. Então, hoje eu estou com 15, 20 alunos. Talvez no mês que vem não tenha, perto do Natal as pessoas paravam por causa das férias. Então, essa instabilidade sempre me deu muita insegurança, que também era um gatilho muito grande para eu querer algo mais estável e maior. Então isso também sempre às vezes criou na minha cabeça, poxa, um dia se eu abrir uma academia, isso, aquilo, né? Então isso também já trazia uma segurança um pouco maior. Mas eu acho que a grande insegurança que eu sempre tive, esse medo, era dessa questão dessa instabilidade profissional. Agora a questão da entrega de trabalho, a questão assim, algum outro grande desafio que eu tinha, não, porque eu sempre me dei muito bem com isso. Então acho que nunca houve nenhum grande desafio assim. A parte da instabilidade financeira e de manter os alunos ao longo do tempo era algo que te assolava aí naquela época. Muito. E trazendo agora para o contexto de hoje, na academia, qual que é o teu maior desafio, assim, que você consegue identificar? Ou que assim, ó, hoje, né, aqui na Domus a gente tem uns treinamentos internos, então a gente conversa muito dos profissionais, a gente tem uma mesma linha de pensamento, não só sobre o aluno, mas como funcionamento no geral de tudo que existe um checklist completo do que tem que acontecer, desde que a Domus abre até que a Domus fecha. Então todos os protocolos de tudo que acontece, são todos os profissionais que têm contato. Mas eu ainda acho que são dois grandes desafios que eu tenho. Eu acho que qualquer profissional tem, principalmente nesse ramo fitness, é a questão de grupo. Você sempre ter um grupo muito concreto, muito bem alinhado, um grupo que se dê bem entre o grupo, que sejam profissionais que tenham assim, a mesma linha de pensamento, ou seja, vejam o local de trabalho, vejam os alunos como deles, para te aplicar esse amor, essa paixão, né, essa sensibilidade no atendimento, e também a questão dessa academia, ela funciona como? Como existe muita volatilidade, então assim, ó, aumenta aluno, baixa aluno, baixa aluno. A gente tem feito um trabalho muito bom, isso tende a manter sempre numa crescente, mas a gente sempre, por mais que não tenha essa preocupação, a gente sempre fica com um olhinho mais ali, se caso aconteça, então a gente sempre está com um pouquinho de preocupação, número de alunos, como é que tá, embora não esteja numa queda, a gente sempre está com uma atenção especial, porque acontece muito. Então é uma coisa que a gente não pode largar assim, não, tá crescendo e show de bola, entende? Legal. Mas acho que eu ainda vejo a grande preocupação ainda com uma questão do grupo. Sério? Pessoas, né? Moldar o grupo, né? Deixar tudo muito alinhado. Isso não que seja um problema, mas toma uma energia maior. Toma mais energia. Então agora você fala de um desafio de gestão, de fato. Gestão de equipe. Gestão de equipe, né? De sempre ter isso tudo muito alinhado. Como eu sempre falei, me dei muito bem com pessoas nessa questão essa flexibilidade, essa resiliência, de conseguir sempre adaptar as coisas. Treiná-los nunca foi um problema. Agora a gente tem um fator chamado pessoa, né? Então, né, você tem uma ideologia, você tem um norte, eu tenho um método para chegar até lá, mas desde que as pessoas consigam, né, entender, aplicar, seguir essa metodologia, sempre é um grande desafio. Você falou um pouco, eu quero voltar um pouquinho lá no início, mas você falou sobre que o teu trabalho é focado em pessoas e essa tendência, na verdade, vem sendo construída uma tendência de foco na família, foco nas pessoas, muito mais do que no produto em si. Porque quem de fato consome o produto são as pessoas, né? Mas como que você percebeu isso ao longo da tua trajetória desde o começo? Como é que você viu que era muito mais do que você só entregar a execução dos exercícios? Porque, vamos lá, vai ter gente que vai te contratar e que vai te buscar porque você traz resultado na execução, né? Traz performance. Mas uma grande parte das pessoas que te contratam não é por isso. E como que você percebeu esse movimento, assim? Eu acho que até mesmo em questão do pouco do feeling profissional acontece muito em relação a você perceber as coisas. Eu acho que perceber as coisas, você experimentar o que está acontecendo é uma coisa que traz muitos dados para te criar uma análise do que está acontecendo. E quando tu percebe que as pessoas vêm com uma certa queixa emocional, com certo desânimo,
uma questão, às vezes, buscando um abraço, buscando um refúgio. Essa talvez seria a palavra mais correta. Tu percebe que ela não quer, a pessoa vê que meu nome é Gustavo, eu quero ficar forte. Mas tu vai vendo, tu vê que o Gustavo não quer ficar forte, cara. Tu vê que ele acha bacana porque você conversa com ele, porque você o ouve, porque você é um cara bacana, enquanto o profissional, né? Profissional atendendo o Gustavo, por exemplo. Isso tudo cria um abraço no aluno, como se fosse um envelopamento, que ele acha que quer ficar forte, ou às vezes ele até sabe que não é isso que ele quer, mas ele falou para não ficar feio, eu vim aqui porque eu não tô bem, não tô legal e quero ser assistido. Mas é uma coisa mais intrínseca, porque o ser humano, ele tem muito disso. O ser humano é feito de grupos, de pessoas, de comunidades. E pessoas que ficam muito isoladas tendem a realmente, né, ter um nível emocional mais afetado, um nível, digamos que de felicidade. Então, quando você tem algum problema, né, você tá num grupo que te assiste, que te atende, que te ouve, muitas vezes isso não acontece em casa, não acontece na tua família, no teu relacionamento, você se sente muito melhor. E as pessoas dão sinais, não tem como eu te falar assim, não, foi uma virada da chave que eu pensei que foi isso. As coisas foram acontecendo e você vai percebendo. De 10 alunos, talvez 4 busquem isso, 5 busquem isso. Mas até aqueles que buscam... A performance. Vamos botar meio a meio. Meio a meio. Entendi. Então, as 10 pessoas. Então, são 5 performances e 5 buscam um espaço. Eles sempre vão ter um objetivo. Sempre. Eu quero emagrecer, eu quero ganhar massa muscular, eu quero recuperar alguma coisa, mas é muito além disso. É muito além disso. Você disse que as pessoas querem, então, ser ouvidas? Ouvidas, sentidas, em questão é uma necessidade do ser humano, uma necessidade fisiológica. Elas tratam isso aqui como você falou, como um refúgio, tipo, no sentido de, vou pra academia pra esquecer... uma comunidade, entende? Por isso que eu sempre disse que a ideia, quando eu desenvolvi a Domus Academia, não era ser um espaço para te treinar. Embora haja sim um espaço para treinar, hajam equipamentos, você pode fazer execução, mas tem que ser muito além disso. Ele é um espaço, é um momento das pessoas. Então, embora a pessoa que quer performance, mesma muito coisa, legal. Essa sensação, essa coisa gostosa, entende? Tem um momento curioso, inclusive, que sempre que eu lembro, assim, eu dou risada sozinho. A gente tava treinando aqui, eu e minha esposa, e aí a gente acabou o treino e na minha ficha de treino, aqui tem um aplicativo, né? A ficha de treino foi passada pro aplicativo e aí você vai dando check em cada treino que você termina. E aí naquele dia eu tinha 7 exercícios e eu fiz 4 e falei, cara, pra mim já deu, vou pra casa. E aí a Raquel veio também, a gente falou, beleza, vamos embora. E aí eu falei pra ti, né, que eu fui finalizar o treino e ele falou, você ainda tem 3 exercícios, você tem certeza? O aplicativo me falou, né, você tem certeza que quer finalizar o treino? Ainda tem 3 exercícios. E aí eu te falei, mas eu te falei pensando assim, cara, ele vai falar, finaliza ali e tal, é só 3 e tal. E tu falou assim, cara, por que o aplicativo pergunta isso, né? É só pra ele controlar, porque ele quer te cobrar, né? É um controle. Então essa movimentação, essa brincadeira, essa quebra de expectativa no sentido de... É algo que não acontece muitas vezes. Então, às vezes até posso ser visto como um cara... Não, esse cara não é técnico. Esse cara tá indo em contraponto à educação física. Não, eu sempre falo, cara, não é assim que funciona, cara. As pessoas querem muito mais ter, digamos que... Dona Maria veio toda quebrada, cansada, estressada. Ela veio aqui assim, Jean, vou embora, já tô bem. Não, falta agachamento. Ele, porra, cara. Ela só quer ir embora, cara. Ela fez o que tinha que fazer. Ela nem era pra estar aqui, nem tava bem pra estar aqui. Então, assim, existe muito mais esse feeling, esse olhar técnico de ver. Às vezes eu vejo assim, o Gu é um cara animadaço. Um dia tu tá mais triste. Não vou chegar lá e meter uma piada sem graça, com certeza teu dia não tá o melhor deles. Então o cara encosta devagarinho, e aí, cara, como é que tá essa série aí? Não, tá legal e tal. Aí tu percebe e tal, tu vai perguntar assim, cara, tu não tá bem hoje. A pior coisa que tem, cara. Chega um profissional que não tem o feeling, fala assim, chega o Gustavo na Max assim, nossa, acordou azedo, né? Cara, o cara já tá mal, o cara já não queria estar aqui, né? E esse feeling é fruto de todo esse tempo de trabalho? Foi muita coisa adaptada, muita coisa errando e percebendo. Já fiz especializações sobre rapport, sobre esse feeling tanto visual, auditivo, sinestésico, tu consegue perceber tudo. Então, existe hoje, na verdade, tornou-se uma especialização, mas um assunto que é o corpo fala. Então, o corpo fala, então as pessoas falam como elas se vestem, como elas se comportam, embora você nunca viu a pessoa. Chega uma pessoa aqui na academia, uma bermuda azul, uma camisa laranjada, cara, esse cara quer ser visto. Esse cara não é tímido, com certeza, um cara que é tímido vai vir com uma camisa laranja, uma bermuda azul pra academia, entende? Pode ser uma pessoa mais diretiva, então uma pessoa que chega assim, bom dia, meu nome é Gustavo, qual o valor da sua aula? Eu não vou chegar pro cara e falar assim, muito bom, lá, Gustavo, como você está? Me fale um pouquinho mais. Não, cara, ele quer saber o preço e deu. Então, pra mim quebrar um rapport com esse cara, eu socar de assunto pra ele só quer saber o preço. Olá, Gustavo, é tanto.
ponto, legal, quero fechar. Se tu ficar embromando e falando, esse cara vai sair. É assim que acontece um rapport legal. Então, se chega assim alguém que é mais tímido, eu não vou abraçar a pessoa, eu não vou tentar dar um beijo na pessoa, eu não vou invadir o espaço dela, que é uma coisa sagrada. Não vou chegar tentando, nunca vi o cara, nunca vi a garota. Então, esse feeling, ele leva muito a quê? A pessoa continuar treinando, a pessoa se sentir quista no local. Então, eu posso criar ali um sentimento de defesa dela. Ela assim, nossa, foi lá na academia, tentaram me dar um beijo, me cumprimentar com um abraço, me senti invadida e não volto mais. Não é pela venda, porque alunos vêm e vão, isso acontece sempre. Mas é o quê? Eu vou no lugar que eu me sinto bem, eu vou no lugar que eu sou assistida pelos profissionais, eu sempre sou ouvida, as pessoas me querem bem. Esse é o grande objetivo da Domus. Esse foi um traço de comportamento, de personalidade que você desenvolveu ao longo do tempo. Sim. E hoje as pessoas que vêm treinar e que usam desse espaço aqui como sua academia, quando você está aqui, percebem e são tratados dessa forma. Mas eu acho que todo empreendedor que busca expandir o seu negócio e criar algo maior, ele também busca uma certa independência no sentido de que o negócio rode sozinho. Não sei se tu pensa nessa linha, mas vamos lá. Como é que tu faz para que as pessoas continuem sentindo isso a partir do momento que você não está aqui dentro? Eu ouvi uma coisa, a academia hoje está indo para 7 meses agora, abri em dezembro. Eu ouvi uma coisa que eu levei, não foi uma crítica, foi um comentário muito bem fundado, uma pessoa que tem uma observação muito minuciosa, ele falou assim para mim, foi um homem, um colega, assim, cara, o dia que você não estiver mais aqui, a Domus não acontece mais. Então, assim, a Domus Academia, por mais que é um embrião, é uma academia jovem, mas ela tem consigo a energia do Jean. Sim. Então, por exemplo, assim, claro, e acontece também as questões, tipo assim, onde é que tu tá? Treino lá no Jean. Daí você, não, treino lá com o Jean. Você é personal? Não, na academia dele. Então, tende, às vezes, um professor específico da academia, ou o proprietário, ou alguém que tem uma marca muito forte, uma energia muito forte, ter essa identidade do local. Embora você não seja o proprietário, eu treino lá com o Gustavo. Aonde? Na academia que ele tá lá, na XY. Então, isso foi uma coisa que eu entendi no começo, eu sabia mesmo antes de abrir que isso aconteceria, ia ser uma marca muito forte, né? Eu estar aqui dentro, as pessoas sentiriam isso, mas eu penso, tá, e quando o Jean não tiver? Não em questão de qualidade do atendimento, mas esse feeling, essa sensibilização com os alunos. Às vezes estou atendendo alguém, chega alguém, aí os alunos conhecem todo mundo pelo nome, Jean. Eu conheço todos os alunos que treinam na Domus Academia. Tu pode abrir a catraca lá agora, puxar qualquer rosto que tem a foto, eu vou dizer o nome da pessoa. Legal. Eu vou dizer o nome da pessoa. A gente entra em contato com todos os alunos, eu pessoalmente entro em contato com todos os alunos, quando eles iniciam, quando eles fazem um mês, e isso me traz não só uma forma de mentalizar, não, porque eu sempre tive essa habilidade, mas agora voltando, eu sempre, nos nossos treinamentos, eu sempre tento passar isso para meus profissionais. Eu não tenho um método, porque eu sou assim, é diferente. O Jean tem isso, mas eu tive que desenvolver algumas, não metodologias, mas algumas formas dos meus profissionais conseguirem imprimir essa mesma sensação nos alunos, sim, não sendo eu. E tem acontecido com muita, digamos que, positividade, porque quando eu mando os áudios para meus alunos, eles dão um feedback, né, seja em áudio, seja em texto. Eles falam, muito bom, já estou super feliz com o Gustavo, está me atendendo, ou com fulano, Beltrano, muito legal, muito bacana. Então eu vejo que assim isso está sendo passado. Os alunos sentem-se bem. Claro, quando eu estou aqui é diferente, porque, eu vou em cada um deles, converso, né? É uma coisa assim, muito mais um social que eu faço, embora eu esteja hoje sempre na sala de musculação, mas não estou atendendo eles diretamente, mas sempre estou treinando, atendendo alguém, então sempre tento criar essa identidade, né? Nunca ficar nos bastidores, não sou de bastidor, não. Legal. Existe uma coisa que para quem treina aqui é bem perceptível, na verdade eu percebo, né? Aí eu não sei se as pessoas têm essa mesma percepção, mas eu quero te perguntar justamente sobre isso. A tua equipe, ela é treinada, eu vou lançar a minha percepção, sem ser isso, mas o que me parece é que a tua equipe é treinada para estar à disposição. Exatamente. E não para invadir o espaço de cada um. Isso é uma... Porque, até hoje eu nunca chamei nenhum professor. Talvez 1 ou 2, assim, mas nesses meses que a gente tá treinando. Sei lá, 3 meses já. E em todo esse tempo, nenhum quebrou esse espaço de... cara, deixa eu corrigir aqui o que você tá fazendo. Duas vezes, assim, porque a gente já tem mais proximidade e tal. Mas é muito pouco rotineiro comparado a outros lugares que a gente já experimentou. Existe uma linha muito tênue, né, entre o céu e a terra, e essa linha, ela media o quê? O aluno, ele deve ser assistido, não esquecido. Então vamos criar uma historinha aqui. Se você está na sala treinando, o profissional está na sala, e você percebe que ele está te notando, eu sou aqui.
certo? Gustavo tá lá na polia. Eu olho, legal, faço uma correção de longe, movimentando o meu corpo, verifico, ok, ponto. Ou estou ao menos assistindo. Enfim, o aluno sente-se assistido, é uma situação. Se o aluno não se sente assistido, tem só alguém rondando, é a pior coisa que tem. Pior coisa que tem. Mas não tão pior, mas ainda chato, é o cara que não sai de cima. Você tá com o seu fone, querendo executar o seu treino, você tá fazendo tudo legal. A pessoa chega lá do teu lado, fica plantada e tu, obviamente, respeitosamente, vai tirar o fone. E aí, como é que tá? Assim, pô, tô bem, ok, bacana, aí sai. O cara dá uma volta e depois de novo assim, e aí, Gustavo, como é que tá? Assim, cara, ainda estou bem. Aí tu sai, tu vai lá, o cara querendo se concentrar e tal, assim, e aí, boa? Assim, cara, eu ainda continuo legal. Ou seja, essa demasia de às vezes ficar em cima também é complicada. É muito legal, às vezes é do profissional que ele quer estar ali, ele quer estar perto, mas, como eu te disse, a linha tênue entre o céu e a terra, existe uma linha tênue que tu consegue entre assistir e deixar o aluno com a sua autonomia também. Então, se ele precisar, eu vou estar sempre ali. Não só visualizando, às vezes você não vai saber que está fazendo errado, então eu vou lá e te corrijo, ou quando você precisa, estarei disponível. Legal. Você falou, há algum tempo atrás aqui na nossa conversa, que sempre antes de tomar uma decisão você ora muito, né? E para quem me conhece mais de perto sabe que eu passei por um processo de conversão, assim, conversão a Cristo, né, nesses últimos anos, e foi algo que mudou muito a minha vida, tem mudado totalmente a minha empresa, tem mudado, assim, no âmbito geral todas as minhas escolhas, né, porque passa a ser um estilo de vida. Mas qual que é a relação que Deus tem com o teu negócio ou com a tua vida? Desde sempre, eu tive sempre muito, desde a minha fase jovem, que eu me conheço, talvez 12 anos ali, que eu tenho uma memória mais clara, eu sempre orei muito. Sou batizado católico, hoje eu sou cristão, então não tenho uma conexão tão forte assim com a Igreja Católica em questão de vivência, mas eu vivo a vida de Cristo, eu tenho essa sensação, e é uma coisa que eu sempre imprimi em todas as minhas decisões. Então, quando eu percebi que as coisas não eram de minha vontade, através do aumento das minhas indecisões da vida, de estudos, de relacionamentos, de compra de algo, que eu passei a pedir antes de comprar, passei a orar, né, fervorosamente, né, sobre isso, se for para ser bom para mim, se for para trazer bons frutos. A partir do momento que eu comecei a ter essa sensação de sentir a presença de Cristo nas minhas decisões, que as coisas começaram a ser diferentes. Aí eu comecei a lidar muito melhor quando as coisas não aconteciam. Então isso nunca foi uma desculpa para mim. Ah, mas não deu certo porque Deus não quis. Não, talvez não deu certo porque a minha energia não estava ok. Mas eu sabia que eu estava fervoroso no negócio, queria muito aquilo, estava preparado, orei, pedi e deu certo. Então era para ser. Se não tivesse dado com as mesmas condições. E melhorou em que aspecto? Tipo, você se sentiu mais em paz? As coisas aconteceram milagrosamente? O que melhorou? Quando tu começou a de fato entregar, as coisas mudaram, mas como? O que você percebeu, assim? Eu percebi que a gente tem muito a aprender e a gente somos seres em eterno aprendizado, em eterna evolução. E assim como a gente já conheceu e aprendeu, a gente, na verdade, pede muito e agradece pouco. Então, quando a gente não ganha, a gente fica brabo, a gente tem um espírito infantil ainda dentro da gente, internalizado. Então, poxa, eu não ganho, eu fico chateado. Se me tiraram, eu fico chateado. Então, se eu tinha uma amizade, por exemplo, que eu perdi, quando eu oro para tudo, uma proteção divina. Então, quando uma amizade às vezes, né, se distanciou, a gente fica chateado, mas tu não sabe por quê, por causa dos livramentos. Então, essa mudança na minha vida, essa paz que me trouxe, eu acho que uma palavra que resume isso é uma tranquilidade, porque assim, a fé é algo que a gente acredita e não vê. Então, a fé que eu tenho, a intimidade que eu tenho com Deus, é uma intimidade que eu sinto. Então, eu tenho um certo nível de mediunidade, eu consigo sentir as energias do local, principalmente, mas sempre tudo que eu fiz foi sempre glorificado a Deus. Então nunca foram energias, zodíaco, mas deu certo porque meu signo disse que esse mês ia estar bom para isso. Não. Para mim o mundo é energia, a minha energia é Deus. A energia para mim que rege em tudo é a espiritualidade para mim é Deus. Que a espiritualidade para uns pode ser, né, a própria questão do cosmos, pode ser, né, as energias que estão por aí dos espíritos, enfim. E isso tudo me trouxe uma palavra que eu resumo, entre paz de espírito e tranquilidade, eu acho que seria calma, porque eu sempre fui muito acelerado em questão de afobado, não dava certo, eu estourava. E quando eu comecei a entender que não era no meu tempo,
Quando eu consegui botar assim, cara, não é tu que vai decidir, é o pai que vai decidir quando é para ser, se for para ser. Então, quando eu comecei a entender e sentir isso na minha vida, que isso era com relacionamento, com trabalho, com decisões, com escolhas, eu assim, não, então ok. Então, quando eu desejar algo e eu estiver preparado para isso, ou seja, mentalmente, profissionalmente, né, emocionalmente, eu vou orar fervorosamente. Se acontecer, ok. Se não acontecer, nada à vontade de Deus. Isso me trouxe calma, que foi o que eu imprimi nesse local aqui. Orei, pedi, e quando eu percebi que com o meu medo, tudo que eu sempre tive, as coisas ainda estavam acontecendo, eu falei assim, cara, não depende de mim. Porque eu ainda tinha medo quando eu via acontecer. Então assim, cara, não é o meu medo, que se eu tivesse medo, isso não estaria nem acontecendo. Então é alguma coisa a mais do que isso que está me preparando para isso. E hoje todo mundo sabe, não é segredo para ninguém o quanto eu glorifico isso aqui a Deus, as escolhas. Quando eu tenho algumas decisões de profissionais, de escolhas assim um pouco mais, de escolhas mais sérias dentro da academia, da mesma forma eu sempre oro. Quando eu estou aqui à noite que eu faço o fechamento da academia, também eu faço uma oração, porque isso aqui é feito de pessoas, e aqui muitas energias passam. Então essas energias que aqui passam trazem coisas boas, trazem coisas ruins. Então a oração que eu faço aqui dentro de proteção, de livramentos, é para que tudo aconteça de uma forma correta, que as pessoas que venham procurar saúde aqui encontrem, para que as pessoas que procurem asilo e abraço aqui encontrem, que as energias malignas e qualquer tipo de armadilha que aqui esteja implantado ou que tenha sido trazido caiam por terra nos pés de Deus. Então que a gente consiga ter isso de uma forma mais internalizada, assim dizendo, que cara, é assim e deu. Então eu não penso muito, quando eu falo de Deus assim, eu não sou muito lógico, não é muita razão, não é assim, não. Eu sou muito emocional e falo que é assim porque é assim e deu. Não tem outra explicação. Muito legal. Cara, a gente sabe que sempre tem alguém nos observando, né? Sempre tem nos olhando. E muitas vezes a gente acaba por ser exemplo ou inspiração para as pessoas que estão ao nosso redor, mesmo sem a gente saber, muitas vezes. Para aquelas pessoas que, vamos lá, que te olham, que te observam e que te têm como um exemplo de profissional, um exemplo de atitude, de empreendedorismo, o que você diria, qual que seria o conselho para uma pessoa dessa que está a ponto de decidir algo, a ponto de empreender, a ponto de... O Flávio Augusto fala que quando você tem uma decisão que muda tudo, essa decisão é o ponto de inflexão. Então vamos imaginar que tem uma pessoa num ponto de inflexão, que o que ela decidir ali vai mudar a vida dela, ela vai ir para um caminho ou para outro. Digamos que essa pessoa seja a pessoa que está te observando, que te tem como exemplo. Qual que é o grande aprendizado que você teve na tua vida que você pode dar para essa pessoa aí, resumindo numa frase, vai? Agora, claro, primeiramente... Conselho de graça, né? Se fosse bom, exato, vamos dizer ouro em pó, né? Então, primeiramente, obviamente, a questão de você sentir-se preparado, primeira coisa, sentir-se preparado em questão emocional, questão física, porque tudo exige muita energia também, principalmente também a questão de fé, você ter tudo isso muito preparado, que são as bases que você oferece para te aumentar o desenvolvimento. Agora, se fosse para mim dar um conselho, eu sempre usava uma brincadeira na minha cabeça de uma forma muito que eu não sabia que ali estava. Eu tinha uma historinha, que é a história da piscina, e depois eu sempre tinha aquilo na minha cabeça e sabia que aquilo funcionava para alguma coisa, e depois cara, faz todo sentido, e agora tu me falando faz ainda mais sentido, que é, por exemplo, assim, o medo é uma coisa que ela te separa do sucesso. Então o medo, ele é um bloqueio, porque o medo, além de ser uma defesa contra qualquer tipo de ataque, qualquer tipo de trauma, o medo é um bloqueio. E eu sempre consigo me sentir hoje dentro de uma piscina muito gelada. E quando eu me sinto dentro de uma piscina muito gelada, partindo para o conforto, eu consigo me pôr de um momento que eu estava em cima da borda com medo de pular na água gelada. Então o que acontece? Hoje eu vejo a Domus acontecendo, tudo muito bem, acontecendo, mas lembrando de um Jean que em junho do ano passado estava com muito medo, cara. Muito medo. Eu estava na borda. Hoje eu estou na piscina gelada, que já passou a ficar uma água agradável. Meu corpo se adaptou, eu entendi, e de uma forma muito grosseira, eu pensei assim, era só isso. Era o medo de eu pular aqui dentro, porque alguém me disse que a água estava gelada. De fato estava, mas eu não morri. Então não foi um risco. Eu não perdi nada. Mas eu estou aqui dentro hoje, curtindo, meu corpo se adaptou, ou seja, eu consegui domar esse medo, a tornar essas coisas que me incomodavam e olhar e falar assim, era só isso. Não é fácil. Não é fácil você dar o salto. Não é fácil você dar o próximo passo. Mas isso, como eu te falei, emocionalmente estável, questão de fé, questão física, não estou preparado. Eu vou dar o meu salto. Porque a partir do momento que eu comecei a pensar, eu não vou abrir academia.
tenho 34 anos, não vou abrir academia. Eu vou chegar com 40 e assim, e se eu tivesse aberto? Eu acho que a coisa que mais me impulsionava é assim, cara, eu não quero levar essa culpa pra mim. E se eu tivesse casado? E se eu tivesse tido mais um filho? E se eu tivesse, talvez, feito algo que me dava muito medo? Eu não quero ter essa culpa daqui a 5, 10 anos. E se eu tivesse feito? Eu acho que isso ia me doer tanto. Poderia ter sido uma academia massa pra caramba, né? Imagina só se eu tivesse ainda continuado a minha vida, por causa dos meus medos, me respeitado, não ter pulado na piscina, e se não, eu tô bem assim, né? Era mais seguro, talvez não desse certo mesmo, poderia me afetar. E eu pensando assim, isso aqui tudo jamais estaria acontecendo. As pessoas que aqui estão sendo beneficiadas, estão sendo bem, as pessoas que aqui estão trabalhando, estão tirando seu sustento, nada disso estaria acontecendo por um medo que eu tive lá atrás, por uma coisa que não ia me lesar, não ia me matar, é unicamente o medo do quê? A gente chama de não uma transmutação, mas é uma mudança de estado, que era o meu conforto na borda, não, se eu não quiser eu não pulo, mas eu tive que quebrar essa barreira do conforto, não, eu vou ir para a água. Então essa quebrada, que é o famoso sair da zona de conforto, né? Que nessa zona de conforto, até na zona de crescimento, que seria a borda para a piscina, existe a zona de crescimento, que seria o meu salto. Então nessa zona de crescimento, hoje, se talvez eu tivesse feito o mesmo vídeo no ano passado, o papo seria totalmente diferente, Gustavo. O papo seria basicamente antagônico. A minha essência, os meus valores, a minha moral seria a mesma. Meu princípio com Deus, só que a questão que eu tô te falando sobre empreendimento, sobre fazer, não seria nada disso, cara. Quantas pessoas são impactadas pela Domus hoje? Hoje, mais de 1.000 pessoas. Mais de 1.000 pessoas. Mais de 1.000 pessoas. Mais de 1.000 pessoas que não teriam nenhum tipo de contato Por que eu com digo a mais... Domus se você não tivesse pulado na piscina. Exatamente. Eu digo mais de 1.000 pessoas porque a gente está com 1.007, se não me falha a memória mais exato falando, pessoas que passaram já em 6 meses na Domus Academia. Entre aulas experimentais, aulas... Então, pessoas que já sentiram a energia da Domus Academia. Eu sempre digo, né? A gente tem as estatísticas, tudo, mas as pessoas que aqui não ficam, às vezes não ficou tão perto da minha casa, ou porque eu passei de passagem, fiz um treino lá, mas quando você passa, assim como você deixa, você leva um pedaço também. Então, esse compartilhamento de energia, então as pessoas sempre levaram um pedacinho embora. Tipo assim, pô, já treinou assim em Indaial, naquela academia? Pô, já treinei, aquela lá que abriu e tal. Então, tu vai lembrar da sensação, né, de como é que é lá. Então, esse impacto que ele causa nas pessoas, eu sempre digo que são todas essas pessoas, porque todo mundo deixou um pouquinho e levou um pouquinho da Domus Academia também. Muito legal. Jean, tu tem 34 anos de idade. 34 anos. Qual que é a tua memória mais recente lá da infância, assim? Com quantos anos? A mais recente, a mais antiga. Mais antiga. Cara, mais recente e mais novo. Mais novo. Eu diria que eu me lembro muito bem, assim, de quando eu fiz uma cirurgia que eu tinha uns 8 meses de idade. É uma energia que eu tenho, assim, detalhosamente. Cara, tô falando sério. Não é tô falando sério. Uma na verdade, a minha primeira cirurgia, que eu fiz, eu tinha 8 meses de idade. Eu lembro da cor da manta que eu estava deitado na sala com a minha mãe no processo de, eu não sei se foi uma grande emoção ou se foi, não tive dor, não foi nada assim que me impactou, mas eu me lembro muito bem, vividamente assim. Mas se for pra mim parar e pensar, eu lembro das peraltices, né? Isso ainda hoje ela conta assim, hoje, né, minha namorada, que quando eu conto pra ela assim, nossa, se a gente tiver um filho vai ser um arteiro. E a gente lembra isso com muita energia. Minha mãe fala assim, coisas sempre muito natural assim, mas o que eu lembro assim é a questão das artes. Legal, eu perguntei pra ti qual que seria o conselho, né? Enfim, a frase que você transmitiria pras pessoas que te veem como exemplo. Agora, se você tivesse sentado aqui, cara a cara com esse Jean 100% arteiro lá dos 10, 12 anos, o que tu falaria pra ele? Mesmo que talvez ele não fosse ouvir, mas o que tu falaria pro Jean lá de 20 anos atrás, 22 anos atrás, quando tu era criança, brincando e... Eu não penso porque eu tenho isso muito claro, que foi uma coisa que eu percebi na minha evolução. Não ouça os outros, ouça o seu coração. Eu acho que cada um traz consigo uma energia, assim como Deus também nos comunica, não através só de atitudes, mas usando nós mesmos para comunicar com nós mesmos. Então, quando a gente parte a ouvir os outros, você cria mais bloqueios, você cria a experiência que deu errado para os outros também. Então, ouça mais você, não ouça os outros. Eu acho que claramente isso me resumiria, porque se eu não tivesse captado energia de muitos outros locais que eu às vezes buscava ajuda, eu teria edificado muitas outras coisas, sem ter usado o medo como um princípio. Não que o medo não fosse meu, mas ele vinha muito de cargas dos outros também.
às vezes, de compartilhar uma experiência com alguém, o que você acha? Não, bobeira, cara, faz isso não. Já te quebrava. Não, realmente, eu não vou fazer, realmente não. Vai que dá errado, é verdade, eu sou um tolo mesmo. Então, muitas coisas, quando eu digo muitas coisas, é pequenos, grandes projetos, talvez viagens, talvez algumas ideias que eu poderia ter tido, até mesmo de mudança de área, não sei, tantas outras coisas. Muito legal, muito legal. Jean, muito Gustavo, obrigado pelo papo. Prazer, cara. obrigado a todos, né? Eu espero que a gente possa gravar mais vezes, né? Vocês Claro. que assistiram, por favor, deixem as sugestões do que vocês gostariam de ouvir o Jean falando. Aqui a gente teve um papo hoje bem filosófico, assim, né? Bacana. Bem Edificante. Bem edificante. Acredito que esses pontos pelos quais a gente passou, empreendedorismo, fé, enfim, conselhos, né, para o nosso eu criança, eu acho que sentar com alguém que tem mais experiência que você e ouvir essa pessoa falando, né, de toda a sua experiência de vida, de toda a construção que fez, de tudo que deu certo, que deu errado, é sempre muito construtivo para a gente que está ouvindo. Então, Jean, muito obrigado por me receber. Eu agradeço. Primeiro episódio do nosso quadro aqui no YouTube, do Guxtalk. Então, eu peço que, se você curtiu, se você gostou desse episódio, se inscreva no nosso canal, siga também a agência Gux lá no Instagram, siga o meu Instagram pessoal, que é @gustacos, e siga também as redes do Jean, que é Domus Academia e o Personal G. Domus Academia e o Personal Jean. Se vocês curtiram, muito obrigado por ter assistido aí até o final, e se não curtiu e ficou até o final, aí, meu amigo, Aí é ouro em pó isso aqui. aí é ouro, hein? Aqui é ouro em pó. Muito obrigado, galera. Até Valeu, mais. galera. Até mais.